O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, do MDB, publicou nas suas redes sociais uma entrevista concedida ao blog de Jarbas Rocha, onde ele, abre aspas, abre o jogo, fecha aspas, a respeito de 2026. Admitiu que pode realmente não assumir o governo do estado. Por outro lado, Walter Alves descartou assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado. O vice-governador disse que, se não assumir o governo, vai ser candidato a deputado estadual em 2026. A nossa produção separou um trecho dessa entrevista de Walter Alves. Vamos ouvi-lo. Do que nós vamos ouvir o nosso partido é no sentido de assumir o governo ou não. Não assumindo, eu serei candidato a deputado estadual, né? Para que a gente possa formar uma grande nominata na Assembleia Legislativa, para que a gente possa participar ativamente, como a gente tem feito, a política do nosso estado. Como você falou há pouco, o governo de Garibaldi é um governo que foi o grande governador desse estado. O estado tinha 11% de capacidade de investimento com recursos próprios. A aproximação com o prefeito Alisson Bezerra, da cidade de Mossoró, o senhor vem conversando com Alisson para a eleição do próximo ano? Olha, nós vamos conversar primeiro ouvindo o nosso partido, né? Para tomarmos a decisão e escutar o partido, qual é o sentimento que o partido quer, quem o partido deseja que o MDB apoie para governador do estado a partir do próximo ano. Olha, no fim de semana, o deputado federal João Maia, um dos principais apoiadores da pré-candidatura de Alisson Bezerra ao governo do Rio Grande do Norte, afirmou que tem um combinado de Walter Alves, no caso, indicar o vice da chapa do prefeito de Mossoró. E aí, Gustavo Negreiros, Dinarte Assunção? Olha, Enio, essa entrevista, na verdade... O Walter é em maus lençóis, a de João Maia. A de João Maia. E, na verdade, essa entrevista de Walter ele tinha dado na sexta-feira, lá numa rádio de Apodi, não tinha repercutido nada, nem Walter botaria essa entrevista no canal dele. Só botou como uma reação à entrevista de João Maia. Porque pela primeira vez, em todos os comentários que a gente faz aqui, e todo mundo faz, em qualquer veículo de comunicação aqui do Rio Grande do Norte, todo mundo diz assim: Walter e Ezequiel Ferreira é a mesma pessoa, é o mesmo lado, eles estão juntos, eles estão, é uma coisa só. E aí, o João Maia fez um ruído grande. Eu vou já explicar porque o João Maia fez esse ruído. Nada é por acaso não, pessoal. Mas Ezequiel e Walter Alves, ontem ao meu dia, depois que saiu essa entrevista do João Maia, Ezequiel se sentiu apunhalado por Walter. Ezequiel disse: opa, como é que ele já teve várias conversas com o João Maia? Que relação frágil é essa que tu deixou se abalar por uma denúncia de João Maia? Pois é, mas esse é o intuito de João Maia. Peraí, só para o nosso ouvinte entender aí. Ezequiel, ele estaria se sentindo traído porque essas conversas de Walter com Alisson, João Maia estava presente? João Maia disse: já está tudo fechado. João Maia disse: olha, eu vou resolver. Aí, se Walter Alves não vai assumir o governo, João Maia disse, foi palavra de João Maia, Walter Alves não vai assumir o governo, Walter Alves vai ser candidato a deputado estadual, já está tudo combinado, ele está com dificuldade na nominata dele, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar Walter Alves a ser candidato a deputado estadual, e Walter Alves já indicou, ele vai indicar o combinado de Walter Alves com Alisson, ele indicar o vice de Alisson. Isso são palavras de João Maia. Fonte não se revela, obviamente. Fontes são irreveláveis. Mas o seguinte, quem foi que disse a você que o Ezequiel estava com raiva, estava sentindo apunhalado por volta? Eu não acredito. Não, eu não acredito assim. Vou explicar para você. Eu acho que Walter Alves e Ezequiel são unha e cutícula. Tá bem. Então eu acho muito pouco provável que esses encontros de Walter com Alisson não tivessem a ciência de Ezequiel Ferreira. Mas só que hoje no jogo político, Ezequiel tem 10 vezes mais poderes do que Walter Alves. Ezequiel é quem domina o grupo. E seria Ezequiel que iria
indicar o vice dentro do combinado. O protagonista, por incrível que pareça, diante do poder que ele tem, não é Walter. Walter se sustenta na força de Ezequiel. Walter é só uma cadeira. Eu posso falar de um suricato legislativo? Pode. Esse suricato chegou para mim no meu ouvido e disse assim: uma dessas possíveis conversas que Walter Alves teve ou teria com Alisson Bezerra, ele ligou para o deputado Ezequiel. Essa pessoa estava no gabinete de Ezequiel e Ezequiel disse: espera aí que eu vou atender aqui o vice-governador. Essa fonte me disse, né? É uma fonte razoavelmente fidedigna. E disse assim: espera um momento que eu vou atender o vice-governador. Estou dizendo que é verdade, isso é mentira, mas ele me revelou isso. Vou atender aqui o vice-governador. Aí atendeu e disse: tá bom. Escute mais e fale menos. E aí desligou o telefone. Pois é, aí João Maia chega. Por isso que eu duvido dessa sucessão de conversas entre Walter e Alisson. Mas eu posso dizer, sem o conhecimento prévio de Ezequiel. Mas aí onde está a história. Por que João Maia fala isso? Eu sempre primeiro, eu sou sempre a favor. Se eu tivesse um projeto de poder, a primeira coisa que eu faria é na porta do plenário de qualquer Câmara Legislativa ou quem estivesse administrando, fazer exame antes do cabo entrar, né? De tudo, inclusive bafômetro. Mas vamos lá. Aí o João Maia, o problema de João Maia é só um. Deixa eu contar a história. Pois não. A mulher de João Maia, Shirley Tagino, 4 vezes prefeita. É auxiliar de Alisson. É secretária de Alisson. Mas no combinemos de João Maia com Alisson para nomear Shirley era candidata a vice-governadora. Exatamente. Da chapa de Alisson. Só que esse era o combinado. Esse é o combinado. O problema é que Ezequiel e Walter têm muito mais força. João Maia. Muito mais. João Maia tem dinheiro, que ele chega da véspera da eleição e sai. Né? A derrama. Fazendo milagre. Ciro Marques está fazendo uma colocação aqui importante, que ele está dizendo o seguinte: se fosse um absurdo essa declaração de João Maia, ela já teria sido categoricamente desmentida. Não foi. O que parece que é que eles não queriam que isso fosse divulgado. Mas eu acho que não. Eu acho que o João Maia, ao fazer isso, ele constrangeu Walter Alves, ele botou Walter Alves como traidor de Fátima, botou Walter Alves como uma pessoa e Walter não é traidor de Fátima, Walter foi traído, botou Walter Alves como uma pessoa que estava sozinho negociando com Alisson, sem a presença de Ezequiel, ele enfraqueceu e disse que ele ia salvar Walter, porque ia arranjar uma nominata para Walter. Na verdade, o que João Maia quis fazer foi apunhalar Walter Alves, queimar Walter Alves, junto com Ezequiel, junto com Fátima, com todo mundo. Lembrando que João Maia é irmão de Zenaide, que é a senadora de Alisson. Também tem isso. Então João Maia tem intenção que a mulher dele seja vice, tem intenção, porque ele e Zenaide não estão mais brigados. Fizeram as pazes, minha irmã do coração, meu irmão do coração pra lá, minha irmã do coração pra cá. Então João Maia, na verdade, observe, tá todo mundo no Rio Grande do Norte, a máquina estadual tá querendo botar uma pecha em Walter Alves de traidor. Todos os assessores de Fátima trabalham e saem espalhando por aí que Walter Alves é um cara sem compromisso. Aí o João Maia entra nessa história para dizer, Walter Alves negocia, Walter Alves não tá junto de Ezequiel, porque Ezequiel não teve Ezequiel não tá fechado, não tá, conversou como ele conversa com todo mundo, que chega lá, prefeito, deputado estadual, senador, ele conversa com o Rogério Marinho, ele não tem muita conversa com o Álvaro Dias, mas ele conversa com todo mundo, Ezequiel. Então, assim, o intuito de João Maia
foi queimar Walter. E é impressionante como está toda a máquina de comunicação do governo do Estado o tempo todo tentando fazer que Walter seja um traidor. Mas é isso, essa raiva de Ezequiel e de Walter que João Maia tentou criar e tentou fantasiar, e é por isso que eu digo que é sempre bom fazer testes nas pessoas, é uma tática, porque João Maia quer botar a mulher como vice de Alisson e ter a irmã dele que tá ali na chapa de Alisson e ela se torna poderosa. E ainda tem uma outra história, que, na verdade, política do Rio Grande do Norte não se resolve aqui em Natal, não se resolve em Mossoró. A gente viu até aquela história, lembra em 2023, que foi Paulinho, Rogério, BG, Girão, Gustavo, todo mundo no mesmo avião para se reunir em Brasília, sair de Natal para se reunir em Brasília. Então ainda tem o Lula, que vai chegar aqui, e Lula, ele tem Zenaide, ele sabe qual é o comportamento de Zenaide como senadora, lá no Senado. Lula não vai abrir mão de Zenaide e nem vai abrir mão de Fátima. Mas olha... Então, ainda tem Lula que vai se meter nessa história. E nem vai abrir mão de Walter Alves. É bom lembrar que Ezequiel e Walter é uma espécie de nosso Gilberto Kassab. Eles vão mantendo os pés em tudo. Aonde tiver canoa, eles estão. E eles fazem isso muito bem. Sim, eu lembro que em 2022 a gente corria para cobrir esse assunto e era dúvida se ia ter a chapa dele e era um balão, subia balão, e eles apareciam em tudo que era composição, e no final todo mundo viu. Ezequiel me ligou e ele me disse: vamos derrotar o PT. Eu disse: vamos. Então assim, eles têm a habilidade. Quando você trouxe essa história, eu fiquei aqui me perguntando qual seria, no que divulgar que eles hoje estão brigados, iria beneficiar ambos, porque é para beneficiar ambos. Eu ainda não consegui ver como é que divulgar que os dois estão distanciados beneficiando. Não, foi só hoje. Então foi só Acordou hoje. Porque quando Ezequiel viu a entrevista de João Maia, Ezequiel disse: eu não tô nesse negócio. Eu não estou fechado com o Alisson ainda. Só eu, porque se for alguém vice de Alisson, é Milena. Sim, Milena, que é a irmã de Ezequiel, que é vice-prefeita de Currais Novos. Houve um festão em Currais Novos sábado. A governadora tentou se aproximar de Milena a noite toda.